Fala, família. Tem música nova no canal 2, hein? Acessa. Valeu? Vamos ver o videozinho aqui? Eu tô correndo não por mim só. Ih, internet tá uma merda. Tô sempre fazendo. A música tá disposta lá no canal 2, hein? Acessa lá, o link tá na descrição aí, família. Demorou? Abrindo um parênteses aqui. Ei, calma aí. O que ele tava sendo mais polêmico. Calma, porra. Tamo com o Vitruviano aí, família. O bagulho é o seguinte. Tamo com o Vitruviano aí. Pra ver o documentário do Kanye West. Certo? E... sem mais delongas, é o seguinte. Ele simplesmente tá ao vivo aqui. E eu vou pegar no finalzinho do ao vivo aqui. Tá? Pra nós ver. Fé em Deus. E é isso. O papo tá dado. O auge e a queda de Kanye West. Inacreditável queda de Kanye West. Como um gênio ficou louco. Certo? Então, solta o verbo e vambora, Vitruviano. Tô vendo ao vivo, hein, família? Tô vendo ao vivo, hein? Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Kanye means what, the appointed one? Kanye means the only one. The only one. Yeah. The only one. I heard that you were really arrogant. Yeah, I heard that too. I'd heard that you were really like out of control. If I don't win, the award show loses credibility. Everybody says, who does he think he is? You did it again. Kanye West is known as an innovative producer who has graduated to A-list status. I feel like you disrespected me, man. You tried to say I wasn't a genius yet. But who are you to call yourself a genius? But we culture. Rap the new rock and roll. We culture. Rap is the new rock and roll. We the rock stars. We the real rock stars, and I'm the biggest of all of them. I'm the #1 rock star on the planet. Caralho. Caralho, como é que é o nome daquele bagulho? Narcisista pra caralho, nem um pouco, né? Documentáriozão, meu mano, vamos ver. Nossa história começa em uma A cidade estreia, mas não tá, promissora, né? no sudeste dos Estados Unidos, chamada Atlanta. Estamos nos anos 70 e no país a Beba questão água, hein, racial família? não era nada mais caótica. Ainda Beba havia suco de limão. perseguições, linchamentos, violações e muitas outras coisas absurdas. É nesse contexto que a Donda Williams e o Ray West se conhecem. Em meados dos anos 70, ela E o era professora Papa? de inglês. Quanto a ele, era membro da organização dos Panteras Negras e um dos primeiros fotógrafos Caralho. negros de Atlanta. Eles eram pessoas incrivelmente criativas e amantes da liberdade e defendiam o direito dos negros americanos. Entre idas e 1%. vindas, Puta que pariu. em uma fase que eles não estavam nada bem no seu relacionamento, nasceu Kanye Omar West em 8 de junho de 1977 e durante 3 anos, ele e seus pais viveram em um bairro nada bom de Atlanta. Caralho, já não que achei. A situação Foda-se, depois eu financeira pego. deles não estava boa também. Mas com o passar do tempo, o pai do Kanye se tornou um dos principais jornalistas da cidade e a Donda conseguiu um trabalho como Donda, mentora na Universidade de mãezona. Atlanta. Mas ainda assim, o núcleo familiar não durou tanto, principalmente porque a mãe do Kanye conseguiu um trabalho muito melhor e mais lucrativo na Universidade de Chicago. Por causa disso, ela e o pequeno Kanye precisariam se mudar para o outro lado do país, mas ao mesmo tempo, o Ray, ele não podia deixar Atlanta, porque ele estava começando Ó, documentáriozão, a mudar é de vida. gigante, Esse foi o motivo bom. pelos pais Dá um do tempão Kanye pra não se ver. divorciarem, e o Ye se mudou para muito distante da sua cidade natal, com apenas 3 anos. E bom, Chicago era uma metrópole Illinois. enorme, mas cercada de guetos. Na verdade, Chicago era uma zona de guerra, onde tinha tiroteios de gangue, assaltos, assassinatos por encomenda e perseguições de carro todo dia. Por isso, segundo o nome Foda. da cidade, é Chirac, um trocadilho carinhoso com Iraque. E foi nesse tal contexto que Chirac. o personagem da nossa história cresceu e foi se formando Caralho. enquanto pessoa. E, diferente de muitos jovens que cresceram na mesma realidade, o Ye, mesmo em um ambiente tão hostil, não entrou pro mundo das gangues, já que, na
na visão dele, ele tinha um propósito. E o principal personagem pra ele não seguir esse caminho é a Donda West. A Donda é chave na nossa história. Ela formou o Kanye enquanto personalidade. E eu acho importante falar mais dela. A Donda não é apenas uma mãe. Entre inúmeras mães de rappers por aí, ela literalmente se tornou o fator principal pelo qual Kanye se tornou tal Kanye West. Literalmente, uma das pessoas mais influentes e polêmicas da história. Em Donda era 1977, polêmica? o Kanye tinha 10 anos de Sabia idade. não. E foi a partir desse momento que começaram as mudanças significativas na vida dele. Quando Ye tinha essa idade, a Donda West recebeu um convite para trabalhar de intercâmbio em uma universidade fora do país. Ela teve essa oportunidade, no entanto, não era para qualquer lugar, mas sim a China. Ela foi convidada para ensinar inglês na Universidade de Nanjing. E pelos próximos anos, ela teve que viver e trabalhar em um país completamente diferente, com completos Foda. estranhos. Se mudar para um lugar Outra totalmente cultura, desconhecido, completamente diferente, levar seu filho né? com ela. O pai do Kanye, nessa parte da história, já nem fazia mais parte da vida dele. E isso é um risco Estavam enorme, separados? mas ela estava buscando uma condição de vida melhor, já que o salário e o respeito que ela ganharia seriam bem melhores. E ela, enquanto mãe solteira, É só fato. queria dar uma vida melhor pro pequeno Kanye West. Foda, E mesmo é com verdade. 10 anos, o Kanye já se destacava como uma pessoa que tinha habilidades criativas acima da média. O que faz sentido quando a gente entende o que ele se tornou no futuro. Ele escrevia Verdade. poesia, fazia música. Em um Artista programa mesmo, né? de computador, Jingle. Caralho. A China foi legal, mas, ao mesmo tempo, uma experiência estranha pro Kanye. Primeiro que era um ambiente completamente novo. Pra Segundo caralho. que, ali, ninguém Diferente falava pra inglês. caralho. E terceiro, eles nunca tinham visto uma pessoa preta. Então a chegada do Kanye na sala de aula despertou interesse Complicado. entre os alunos chineses, que olhavam constantemente pra ele, apontavam e às vezes até provocavam ele, tentando esfregar sua pele com força, pensando que ele tava sujo. É loucura, eu sei, mas isso é 1980, na China. Porra, Felizmente, o Kanye realmente, aprendeu era a falar foda. mandarim, mas o bullying era uma coisa constante na vida dele lá. Ele começou inclusive a ter aula de Tai Chi pra se defender não somente verbalmente, mas também sair na mão se preciso. Literalmente, o Kanye tava foda. vivendo o Karate Kid nessa época. Aquilo definitivamente se tornou um fator importante Caralho. para o amadurecimento e crescimento. Pior do que é Kanye. mesmo, Lá né? ele experimentou a primeira popularidade, percebeu que as pessoas são diferentes e teve um gosto por uma vida que não era normal dele, porque ele deixou sua casa num gueto lá em Chicago e se mudou pra apartamentos bons, onde ele não via tiroteio nas ruas ou sequer crime. foda. E ele e sua mãe viajavam e se divertiam frequentemente. Foi nesse momento que ele percebeu que a vida poderia ser boa também. E é nesse momento que ele teve seu primeiro estalo de eu tenho que melhorar de vida quando eu voltar para os Estados Unidos. E aqui ele já sabia o que queria. Quando ele voltou para os Estados Unidos, a Donda comprou o primeiro sintetizador do Kanye, um computador, e também pagou a primeira sessão de estúdio para ele gravar uma faixa com 13 anos. E mesmo que esse Foda estúdio não pra fosse lá essas caralho, coisas, mano, tá o fato é maluco. que ele se esforçava Ela tirou pra ouvir onda, da mano. cidade. E a Donda, ela via isso. E o principal, ela acreditava nele mais do que ninguém. O produtor No ID, que na época estava se tornando uma lenda da produção em Chicago, que conhecia a mãe do Kanye. Tanto que ele convidou o Ye quando ele tinha 15 anos. Caralho, pra um foda. estúdio de verdade. E o principal, mudou a vida do Kanye West pra sempre, ensinando a ele a arte do sampleamento, que consiste em você juntar Tirar trechos de músicas sample, que tirar já existem pedaço. e transformar em outra. Uma coisa que no futuro, o Kanye West seria conhecido por revolucionar e popularizar. Mas, voltando pro Kanye West de 15 anos, o No ID ajudou o Kanye a montar seu pequeno estúdio dentro de casa. E a partir daquele momento, o Ye se afundou completamente nesse negócio, sem a Entrou menor de dúvida cabeça. se ele iria continuar ou não. Tanto que, dos 15 anos aos 21, ele fazia 3 beats por dia. Mas, ao mesmo tempo, a Donda não esquecia de lembrar o Kanye a todo momento que a educação era tão importante quanto seguir seus sonhos. Além das habilidades de fazer música, ele sabia que ele precisava ter uma mente criativa, de todas as formas possíveis. Então, ele não discutia muito com a mãe e se matriculou na Universidade de Arte de Chicago. O Kanye era tão focado que ele só vivia na faculdade e em casa, produzindo seus beats. Isso pra artistas naquela época. E ele fazia tudo de graça. E foi nesse mesmo tempo que o Kanye, ele monta o Go Getters, seu primeiro grupo musical, The lá em Go Getters. 1996. E ele era formado pelo Kanye, pelo DLC, pelo Timmy D e Our Stars. O Go Getters foi fazendo seu nome ali na cena de Chicago, principalmente por causa dos beats diferenciados do Kanye West. Got a lot of jewelry, but you got no bling. Rims on the ride, but you got no gleam. You ain't got enough game to go against my team.
E Somzinho conforme maneiro. foi passando, ele foi ganhando Pra reconhecimento e gravou metade de Chicago em seus beats. E aí foi todo mundo entendendo o que o Kanye ia virar. Nessa época, o epicentro do rap era Nova York. De lá veio o Notorious Big e a maior gravadora do momento, a Rockefeller do Jay-Z. Então, com o foco do Kanye e sabendo onde ele queria chegar, ele decidiu se mudar pra lá. A verdade é que ele queria levar seu grupo com ele, mas todo mundo tinha vidas, trabalhos. Então, nunca acabou acontecendo. O Go-Getters também nunca acabou de verdade. Como eles sempre diziam ser uma família e entenderam que o Kanye tava indo atrás do seu sonho, ficou tudo bem pra eles. Ele também teve que largar a faculdade. Não tinha como fazer tudo isso sem sacrificar alguma coisa. Complicado então, mesmo. ele largou os estudos na Universidade de Chicago e a mãe dele não gostou nada da notícia, mas com o tempo, ela entendeu o que o Kanye estava fazendo. Em Nova York, tudo mudou pro Kanye. Ela que estavam vários dos maiores rappers do momento. 2001. O Kanye já nesse tempo era muito diferenciado em relação aos seus beats. Ele realmente masterizou a arte de samplear de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Ou seja, isso era algo novo, inclusive para esses rappers de Nova York. Ele já chegou lá trabalhando com rappers como Mos Def, por exemplo. Caralho. Que era muito grande. O Kanye aqui foi escalando sua carreira como produtor de uma maneira muito surpreendente, na verdade. Ele foi conseguindo contatos que se surpreendiam com seus beats. E aí, começou a trabalhar com vários dos maiores artistas do rap. Tudo isso fazendo beats dentro do seu próprio quarto. Lembrando, isso era dos anos 90. Algo assim não era tão comum quanto hoje. E sendo sincero, o Kanye West era tão diferenciado em questão de com produção certeza. musical que foi essa reação do Jay-Z quando o Kanye colocou seus beats pela primeira vez pra ele escutar. Uau! Esse beat é a cara do Jay-Z mesmo. Isso fez o Kanye crescer muito financeiramente. Ele era um artista no seu quarto e, de repente, tava fazendo beats que valiam $50 mil e produzindo metade do álbum Blueprint do Jay-Z. Ele ganhou um reconhecimento muito Caralho, rápido. Parecia foda. que o Kanye tava vivendo o sonho dele, alcançando tudo que Mas ele vamos sempre ver quis, daqui a na pouco realidade. a desgraça Essa vai ascensão acontecer. financeira, ganhando milhares de dólares pelos seus beats, comprando um apartamento pra sua mãe em Nova York. Não era isso que o Kanye realmente queria. Esse período de sair de Chicago em 2000 e se tornar um produtor reconhecido durou 2 anos. E acredite, nesses 2 anos, a única coisa que o Kanye pensava era: eu quero ser um rapper e não um produtor. Eu faço beats unicamente pra rimar em cima. E esses 2 anos de trabalho árduo, o Kanye só queria uma coisa: ser assinado. Caralho, velho, sou eu, mano. Não sou eu, obviamente, né, mas... Caralho, mano. Me vejo muito aí nessa história, pra caralho. Agora eu faço música, né? Mas eu comecei fazendo beat, mano. Tinha um grupo e tudo mais, tá ligado? Fazia beat. Fazia música também, mas eu não conseguia compor. Sei lá, tinha um bloqueio na composição. Alguma coisa me afetava. Esse que era o meu problema, eu não conseguia rimar em cima do meu beat. Não sei porquê, acho que porque eu ficava fazendo muito tempo, escutando. E aí eu saturava, velho. Mas não aguentava mais ouvir aquela porra. Foda. Aí eu trabalho agora compondo em cima dos beats de internet mesmo. Foda-se, não tem nenhum parceiro pra fechar comigo de beatmaker. Tá ligado? Mas um dia chega. Uma Vambora. gravadora, como rapper. E olha, é aqui que tudo começa a ficar bem mais difícil pra ele. I feel like it's a breath of fresh air, cause for all the people that I've been around and all the experiences that I've been through, I've seen a lot more shit than a lot Mas da hora pra caralho. have seen Tá maluco. by the time they get a chance to actually rap. Now, I don't give a fuck about the industry, man. What you need to understand is when I do this album, it's gonna be the realest shit you ever heard, because if I fucking brick, I can still eat. I can still make a way for my family. So I go on and do my album, I'm gonna do it the way I fucking wanna do it, you know what I'm saying? Foda. And with the backing that I got, I don't think it's a way that I could really, I'm not gonna say it's not a way that I could fail, but hopefully with God's blessings, and I got Chicago on my side, it shouldn't be no way for me to lose. Essa foi uma das piores épocas, pessoalmente falando pro Kanye. Ele tinha feito o disco do Jay-Z ser um sucesso. Todo mundo na gravadora do Jay-Z curtia e, inclusive, pedia pelos beats dele. Citaram várias e várias vezes que iriam contratar o Kanye, mas o contrato de verdade nunca chegou. A verdade é que eles queriam o Kanye West somente fazendo beats pra ele. E isso só frustrava o Kanye cada vez mais. E ele não O queria Ye isso, tava indo né? de gravadora em gravadora, lá em Nova York, tentando realmente Mostrar uma o trabalho. oportunidade como rap. Mas a verdade é que nessa época, ninguém acreditava que um produtor poderia rimar
Nesse tempo, ou você era um, ou você era o outro. Só que ele é tão persistente nesse quesito Caralho, que ele chegou né? vários Foda. dias no escritório da gravadora do Como Jay-Z, não, só porra? pra colocar Olha a hoje música em pra dia todo aí mundo quanto ouvir. tem de E quando eu digo produtor todo e- mundo, é todo mundo. Até as atendentes do prédio tinham que escutar. E como eu disse, o Kanye, ele ficou 2 anos nessa, sendo rejeitado por toda a gravadora que ele entrava. Eles queriam ele como produtor, mas, como rapper, a história era outra. Ele tinha que se provar. Foi essa que ele estourou, não? Foi? Ou essa que ele Porque teve não tinha reconhecimento, gravado, né? Ou não? inclusive, mostrado várias músicas do seu primeiro álbum de estúdio. E agora ele sabia que ele arrumou um contrato, ou não. Dependia mais que nunca desse disco. I feel like everything that anybody ever said in life would be a disadvantage to me, I'ma make it my advantage. When I was playing basketball, everybody said I was too short. I'm killing them with the scoops, you know what I'm saying? Everybody says you can't rap because you a producer. Oh, I ain't hear that beat. Oh yeah, I know, I produced it. I just rapped on it before you got a chance to hear it, you know what I'm saying? Like, I'm gonna use everything that everybody says that I can't do, and I'm gonna flip it to the positive. Like, I look at everything as a glass half full and then half empty. I'm gonna stand for everything I've seen in my life. And I'm gonna try to express that to y'all the best I can. O Kanye sabia que ele precisava se diferenciar de alguma forma. Na verdade, ele precisava se diferenciar de todas as formas possíveis. O que acontecia aqui, querendo ou não, é que as gravadoras estavam se aproveitando do Kanye o quanto podiam. Eles queriam ele por perto, mas não tão perto assim. As gravadoras queriam ele como amigo, mas não tanto ao ponto de promover ele. Ou seja, se ele não fizesse sucesso dele sozinho, ele nunca iria chegar a lugar nenhum. Mas isso é nos anos 2000, e aqui funcionava de uma forma completamente diferente. Se você não tinha uma gravadora por trás de você, era quase impossível chegar em algum lugar. verdade. Eu diria que era impossível, mas o Kanye mudou isso. Ele, como rapper, totalmente independente, tava conseguindo ir em rádios, dar entrevistas, e tudo isso sem a ajuda de ninguém. Ele tava chegando sozinho, foda. onde ninguém tinha chegado antes. E é a partir daqui que a história começa a mudar. E o dia que o Kanye West almejava caralho. finalmente chegou. You've read everything, you understand it, and you agree to be bound by the terms of the agreement. Sign there. And I just signed with Rockefeller Records as an artist. And Dame said the joint coming out this year, and my first single got Most Def Freeway and the Harlem Boys Cry on it. And what y'all niggas know that I'm the newest member of the Rockefeller team. Foda. Tossiu, chapô. No momento de mais alegria do Kanye West, quando ele finalmente conseguiu tudo que lutou por anos, passando por muita gente que negou isso a ele, quando ele realmente alcançou o que queria, foi aí que o Ye esteve mais perto de perder tudo, inclusive a sua vida. Imagina você trabalhar, ser desacreditado pelas pessoas que estão ao seu redor e que deveriam te apoiar de alguma forma, ser enganado e rejeitado por todas essas pessoas, empresas pelas quais você procurou, mas você é tão bom, mas tão bom, que todos tiveram que reconhecer o seu talento e, na verdade, te dá uma oportunidade à força. E nesse exato momento, tudo pelo qual você lutou começa a se esfarelar na sua frente e você tá entre a vida e a morte por causa de um acidente de carro. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Hip-hop producer Kanye West was injured when his car crashed in West Hollywood, Los Angeles early Caralho, Wednesday morning. eu não lembrava disso não. Em 2002, em Los Angeles, o Kanye tava voltando pra casa depois de Fratura na mandíbula, caralho. Desceu no volante e bateu em outro carro. O acidente resultou em múltiplas fraturas no seu rosto. Puta merda. Uma fratura na mandíbula que precisou literalmente ser construída cirurgicamente. Isso foi péssimo pra carreira do Kanye. Ele, logicamente, ficou muito tempo sem poder trabalhar, o que acabou atrasando o projeto do seu novo álbum. Então sua gravadora não deu mais orçamento pra ele fazer o álbum, o que significava que ele simplesmente não podia gravar na sua própria gravadora. Se ele quisesse fazer clipes também, ele teria que fazer tudo sozinho, com seu próprio dinheiro. E foi exatamente isso que ele fez. No meio de toda a dificuldade, o Kanye foi gravando suas músicas, fazendo suas produções, e ele fez exatamente uma música sobre tudo isso que ele estava passando. Foi nesse momento de provações, que ele sabia que ia passar por elas, que ele cria Through the Wire. Yeah, turn me up, yeah. What if some tippies really putting it down? And he explained the story about how blacks To nearly lose your life, to nearly lose your mouth, your voice as a career as a rapper, your face. And I had to be on TV. My face looks crazy to me now. Y'all probably look at it and think it's normal, but I feel very self-conscious about certain things. Look how my mouth, like, it looks like
he can't even see my bottom teeth when I talk. Like you always see the top teeth, and that's not how I used to be. Thank God for the situation that I'm in. You know, it's like we turned the worst thing into the best thing. Through the wire, it seemed like it was the worst thing that could have possibly happened to me, and now it's obviously the best thing. Look how it exploded, and it made people care. It made people realize that I was a human being. I recorded the song Through the Wire 2 weeks later with my mouth still wired shut. Com o sucesso desse som, o Kanye finalmente poderia finalizar o seu projeto, o College Dropout, que é o primeiro álbum da carreira dele. Apesar de estar anos tentando lançar, ele foi somente sair lá em 2004. Mas acredite, valeu a pena esperar todo esse tempo, porque o seu primeiro álbum já foi um sucesso enorme. O Kanye já quebrou recordes absurdos no seu lançamento. Mas o principal, esse álbum mudou o hip hop pra sempre. O Kanye veio pra ser inovador, e todo mundo só falava sobre isso quando o College Dropout saiu. Como ele era diferente de tudo e qualquer coisa que já existiu no rap. A forma que o Kanye usava os samples em suas músicas, como se fosse quase pasta letra, ele mudou isso no rap. A mistura de gêneros, que ele incorporava tanto o R&B quanto o gospel também, o Kanye mudou isso no rap. E falando sobre o gospel, isso foi um choque pro mainstream. Os assuntos que o Kanye abordava em suas músicas, onde, numa época, predominava o gangsta rap, que falava somente sobre armas, mulheres e dinheiro, o Kanye veio numa narrativa que ninguém tava falando, focando em temas pessoais e principalmente em sua fé. Então nem preciso dizer a próxima frase, né? Você já sabe o que o Kanye fez. She's so self-conscious. She has no idea what she's doing in college. Esse som é foda. O cara é foda. Uma pena, né? Mas é um dos álbuns mais importantes do rap, principalmente porque mostrou que o hip hop daquela época não precisava ser uma coisa só, e cada artista poderia falar sobre o assunto que quisesse. Então eu acho que dominar a premiação do Grammy naquele ano já era esperado pro Kanye West. The Grammy goes to the college dropout Kanye West. Luda, caralho. When I had my accident, I found out at that moment, nothing in life is promised except death. If you had the opportunity to play this game of life, you need to appreciate every moment. A lot of people don't appreciate their moment until it's past. Right now, it's my time and my moment, thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God, thanks to Rockefeller, Jay-Z, Dame Dash, G, my mother, Rhyme Fest, everyone that's helped me. And I plan to celebrate. I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get, cause I'm at the Grammys, baby. I know everybody asked me the question. They want to know, I know he's gonna wild out and he's gonna do something crazy. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Caralho. Caralho. Nesse ponto, o Kanye West se colocou no mapa, ele mostrou quem ele era pro mundo, e depois do lançamento, já recebeu o título de um dos maiores da sua geração, e com a trilogia de álbuns que viria, ele se consagraria mais ainda, e mostraria que o Kanye poderia inovar muito mais, e seguir mudando tendências. Em 2005, o Kanye já estava sendo um dos maiores do mundo, e é aí que ele solta o Late Registration, o segundo álbum da trilogia. O que surpreendia todo mundo é como o Kanye poderia ser criativo, falando sobre o que ninguém falava, fazendo um tipo de sonoridade que ninguém fazia, mas também soltar tantos hits ao mesmo tempo. Se todo mundo acha que The College Dropout tinha muitos hits, Late Registration tinha muitos outros. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. Pra completar, o Kanye surpreendeu todo mundo em 2007, no ano seguinte, com o final dessa trilogia, terminando com Graduation, o álbum que foi um marco na história, não só pelos incontáveis hits que ele tem e se tornaram parte da cultura pop. Várias das músicas são de conhecimento de todo mundo, não só das pessoas que acompanham o rap, mas ele foi um marco no geral.
Aquela com o Daft Punk, né? Ou se não é estilo, né? Eu não sei. Não pode ter sampleado Daft Punk. Esse álbum popularizou o synth rap, o pop rap, incorporando sintetizadores, samples de músicas eletrônicas e melodias pop, abrindo o caminho para uma nova era no gênero e também para um gênero totalmente diferente. As músicas desse álbum são lembradas por isso. E de verdade, você não tem ideia de como era chocante para as pessoas ouvirem esse tipo de rap lá naquela época, porque elas não estavam acostumadas com isso. Elas estavam acostumadas com artistas do tipo 50 Cent, que inclusive o lançamento de Graduation coincidiu com The Curse do 50 Cent, gerando uma rivalidade que simbolizou a mudança do paradigma no rap. O 50 Cent diz que era impossível o Kanye vender tantos álbuns quanto ele, e diz que se o Kanye vendesse mais, ele nunca mais faria música. E bom, a vitória comercial do Kanye com Graduation, por mais de 300 mil cópias a mais, provou que de fato ele tinha mudado o rap para sempre. E o que reinava agora é o que se tornava cada vez mais experimental na sua sonoridade, tendo coisas novas. E bom, Kanye West era especialista nisso. Com sua influência na moda e na cultura pop, ele se consolidou como ícone cultural. Graduation literalmente elevou a produção do rap, com Kanye explorando novas texturas, sonoras e técnicas, inspirando uma geração de produtores. As letras do álbum tinham mensagens positivas, de autoconfiança sobre ambição, superação, amor e fé, e elas fizeram o Kanye um modelo de sucesso, encorajando seus fãs a perseguir seus sonhos. Essa é a história da trilogia dos 3 álbuns, que mostra que você pode seguir seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis. Você pode chegar onde ele chegou. Is it important? Did it connect with you in certain ways? It's not just fucking music. It's not just the video. I think the true artist should be willing to die for what he believes in. He should be willing to die for his art. He should be willing to sacrifice whatever worldly possessions he has to give the world the greatest form of art possible. And that is what my whole motivation is. O Kanye era indiscutivelmente um dos maiores artistas vivos, um dos mais famosos e um dos mais amados nesse tempo. Tinha poucas pessoas que conseguiam se comparar a ele, inclusive em números de vendas de discos. Ele estava no topo do mundo, mas é justamente quando você tá no topo do mundo que você começa a cair. I had heard that you were really arrogant. Yeah, I heard that too. I had heard that you were really arrogant and really full of yourself and really like out of control. No, that's not what it is. I fight for what I think is the best at the time. Nesse período, as pessoas gostavam bastante do Kanye West, porém não entendiam muito ele enquanto pessoa. As pessoas viam ele com um pouco de arrogância. O jeito que ele falava, o jeito que ele se portava, ele na verdade não tinha medo de nada. Se ele pensava uma coisa e ele acreditava naquilo, ele ia expressar isso. O Kanye sempre foi visto dessa forma. Ele sempre foi tá fazendo isso até hoje, fora que às vezes ele pensa num bagulho meio estranho. If I don't win, the award show loses credibility. I appreciate it, man. It's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. E sendo sincero, isso tem muito a ver com a forma que ele foi criado. Porém, isso não quer dizer que a mãe dele criou uma criança arrogante e meio louca. Na verdade, ela criou o Kanye com a mentalidade de que ele poderia ser tudo o que ele quiser. Ele poderia seguir o sonho dele, seja qual fosse. Então, Donda, a sua mãe, era a pessoa que mais acreditava no Kanye. Ela ensinou ele a ter essa visão de si mesmo e lutar pelas coisas que ele acreditava. Ela ensinou o Kanye West a ter esse tipo de mentalidade. But you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. Come off a little arrogant even though you're humble and everything. So do you think I come off too arrogant? No, come off just right. It's because it's what's inside, because you can't be a star and not be a star. You got to have some oomph about you. I think the way you handle yourself is really just perfect. But at the same time, if you remember, like, to stay on the ground, and you can be in the air all at the same time. That's what I think it means. Então, a personalidade vista pelas pessoas, nessa época aqui pelo menos, como uma coisa ruim, era só ele falando o que ele acreditava e seguindo o sonho dele. É por isso que, mesmo que as pessoas discordassem, quase ninguém julgava ele nesse momento, sendo bem honesto. Mas, lembra que eu disse agora há pouco sobre quando você tá no topo, é aí que você começa a cair? Então, vocês vão ver que, nessa história aqui, ela é literalmente feita de altos e baixos. E agora, é um dos mais baixos do Kanye. Fire department paramedics, what's the address emergency, please? She just had surgery. She just had breast. Give me the address first, ma'am. And what happened? Why are you calling? Because she's having a heart attack. She's dying. She's not breathing. And she's not moving. I'm trying to do CPR. Ma'am, how old is this person? She's 58 years old. 58? She just had surgery. Okay, 58. Now, you're doing CPR? Let me get ready to start. Ma'am, is she not breathing at all?
A morte da Donda West foi algo totalmente Caralho. imprevisível. Ninguém tava esperando por isso. Puta Em 10 de merda. novembro de 2007, aos 58 anos, a Donda tava fazendo uma cirurgia plástica. E devido a complicações após a cirurgia, ela acabou Puta falecendo. Isso aqui merda. destruiu Kanye West. Mas não destruiu como o luto destrói qualquer pessoa. Na verdade, o Kanye se sentia totalmente culpado pela morte da sua mãe. Ele havia pago pela cirurgia plástica, que resultou na morte dela. Puta Eu que acho pariu. Caralho, viado. Aí é complicado. Aí é mais pesado ainda, mano. Cacete, perceber vambora. que a Donda era importante na vida dele. Ela estava presente em todos os aspectos, inclusive da sua carreira, nas suas músicas e etc. E sério, a partir daqui, o Kanye West nunca mais foi o mesmo. I don't know. I just want to say, like, I appreciate. I would like to congratulate you on the good job that you did with me. I might take a little bit of credit. Yeah, you get mom a little bit of credit, but mostly, you see, I raised myself. Oh, wow. Kanye. Kanye. Ao invés de parar um pouco e tirar um tempo pra si, o Kanye foi se Meteu- enterrar no trabalho. Ele fez uma turnê pouco tempo depois que tudo isso aconteceu, pra não passar muito tempo sozinho. E também ter alguma coisa também pra fazer. Os amigos do Kanye viam Entendo. que ele tava diferente, viam que ele já não era a mesma pessoa. E os próximos dele sempre diziam que ele tava com um sorriso, mas era um sorriso triste. Um sorriso que é pra esconder alguma coisa, sabe? Esconder uma dor. E isso é completamente É foda. compreensível. Além de Donda ser a mãe dele, ela foi a pessoa que mais ensinou o Kanye sobre a vida e também sobre a arte. Era a pessoa que ele mais confiava e a que ele mais pedia ajuda em tudo. A perda dela foi algo sem igual. Perder uma pessoa dessa forma, ainda mais se sentindo culpado por isso, deve ser triste. Pode, deve é ser o jeito complicado mais mesmo. triste que pode acontecer. Uma dor que não tem como descrever em palavras. E com essa dor, é nesse período da sua vida que o Kanye criou 808 em Heartbreak. Com esse nome, o Kanye queria mostrar que esse álbum era sobre duas coisas: musicalidade e corações partidos. Seja qual que for o motivo, o Kanye estava passando por dois momentos de corações partidos. Foda. O caso da sua mãe, que influenciou enormemente esse projeto, mas também ele tinha acabado seu noivado com Alex Pfeiffer, que já estava junto com ele há um bom tempo. Ou seja, ele não tinha perdido só uma pessoa, mas as duas pessoas mais importantes pra ele naquela época. E como o que ele sabe fazer de melhor Caralho, é é transformar sua pesado. dor em música, foi exatamente isso que ele fez em 808. O Kanye aqui, ele foi inspirado pela música eletrônica europeia e por artistas como Phil Collins. E ele queria criar algo totalmente diferente do seu trabalho anterior, buscando um som inovador que mostrasse seus sentimentos atuais, a depressão e introspecção. É muito interessante falar sobre isso porque quando a gente pensa em músicas eletrônicas, o pensamento é justamente em música pra festa. Ou seja, som com autotune e uma vibe animada não poderia falar sobre esse tipo de coisa, certo? Então, errado. O Kanye Ele veio mais fez. uma vez pra Ele subverter fez. o que a gente espera da música padrão. Ele já tinha mudado a cena inteira do rap com seus álbuns anteriores, que mudaram o hip hop, mas em 24 de novembro de 2008, com 808 em Heartbreaks, ele faz isso mais uma vez. O Kanye é fora do comum escrevendo sobre a vida real, mas as produções dele são algo absurdo. Ele pensou em cada batida, ele pensou em cada melodia, a sonoridade futurista, os sintetizadores sinistro, né, que mano? não eram tão usados no rap naquela época, o autotune que não era quase nada usado no rap. O Kanye juntou tudo Só o isso T-Pain num mesmo que álbum, usava. tudo que o rap não tá acostumado, e jogou pro público. True, but does it hurt when the critics say they don't like it? Does that hurt you, or do you stand above it? I have to stand above it. You know, I would hope that all I can do is just do what I feel is right and believe in and make the best music I can and hope that it overcomes every time, because that's my responsibility, to keep putting out groundbreaking music. O interessante do Kanye era isso também. Ele sempre criava um universo nos seus álbuns, desde os clipes, suas vestimentas, tudo. O álbum foi esculachado pela crítica e pelo público também, lá em 2008. E sinceramente, eu tenho como julgar? Não tenho. O Kanye estava realmente ultrapassando os limites do que era ser um rapper. E apesar de ser muito julgado na época, anos depois, se tornou o álbum que mais influenciou toda uma geração de novos rappers. Quando perguntam pra Lil Uzi, Travis Scott, XXXTentacion, Playboi Carti, Future e vários outros rappers, qual álbum influenciou eles a ser os artistas que eles são, eles sempre dão a mesma resposta. This nigga, you know how people talk about those time travelers? Kanye is a time traveler. That nigga went to damn near 2015
and came back with some sauce. Esse álbum praticamente mudou e moldou todo artista de trap da geração futura e é, com certeza, um dos álbuns mais influentes da história do rap. E mais uma vez, lembra de onde tudo isso veio? Mas, sendo sincero, parecia que a vida do Ye só ia de mal a pior. Ele tava num dos momentos bons em questão de carreira. Apesar de estar bem polarizado em suas opiniões políticas, as pessoas estavam começando a entender o que o Kanye era e, principalmente, o tipo de artista que ele era. Enquanto isso, ele tava trabalhando mais do que nunca, fazendo e marcando turnês com artistas tipo a Lady Gaga, até que um incidente ia mudar a carreira do Kanye West pra sempre. Era 3 de setembro de 2009, Mas uma qual? premiação do VMA, como qualquer outra. Só que o Kanye West aparece Encheu os cornos na premiação com uma garrafa de Hennessy na mão. E esse foi um problema que ele afirma Caralho. que se desenvolveu depois que sua mãe faleceu. O vício na bebida era o que, Alcoólatra, entre virou aspas, alcoólatra. dava paz pra Caralho. ele e tirava ele daquele sofrimento que ele tava passando. Só que foi também uma das coisas que quase destruiu a carreira dele, porque nessa mesma noite e nessa mesma premiação, uma nova artista tava ganhando um prêmio de clipe feminino do ano e era a Taylor Swift. E aí, o Kanye fala teve da uma ideia Beyoncé, não né? muito boa, mas que Eu mudaria a acho. carreira dos dois. Não pra lembro. sempre. Ele subiu no Ele palco sobe e fala. e interrompeu o discurso dela, dizendo que a Beyoncé tinha o melhor clipe de todos os tempos. E isso foi um dos maiores escândalos do mundo da música. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. E pra ser honesto, é muito louco o quanto o Kanye West Caralho. foi massacrado depois dessa premiação. De verdade, se fosse qualquer outro artista, ele não existiria mais no mundo da música hoje. Porque o lixamento que fizeram com ele foi algo inimaginável. A mídia queria acabar com a carreira do Kanye West de qualquer jeito. E chegou ao ponto do presidente dos Estados Unidos Caralho. estar chamando ele de otário em rede nacional. Tem uma noção da proporção que isso teve? The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Let me ask something. I was fortunate enough to meet your mom and talk with your mom a number of years ago. What do you think she would have said about this? E esse vídeo do Kanye West, sem palavras, é muito triste, porque ele percebe a merda que fez ali, mesmo que ele acreditasse no que ele falou. Ele percebe que, talvez, a carreira dele e tudo que ele conquistou ia se desfazer, Foda. ia ser completamente acabado, e ele ia ser lembrado somente Caralho. por isso, e não pelas obras dele. O Ye precisava fazer alguma coisa, não pra limpar a imagem dele, mas para as pessoas lembrarem de quem ele era, e na esperança de reviver a carreira dele, o Kanye West se isola numa ilha no Havaí, junto aos maiores rappers que ele conseguiu encontrar na época, e faz o melhor álbum da década. No one man should have all that powers. Stop tripping, I'm tripping off the power. My Beautiful Dark Twisted Fantasy foi lançado em 2010 e, mano, eu não sei como esse cara conseguiu fazer um álbum com tanta profundidade, com um nível de produção e genialidade desses em tão pouco tempo, mas o Kanye West fez, né? É difícil explicar, mas quando esse álbum saiu, ele deixou todo mundo sem entender o como ele conseguiu fazer aquilo, porque ele calou a boca Cara, da mídia sinistro inteira. mesmo, O né, álbum do parceiro? Kanye fala muito sobre altos e baixos da fama, os problemas que o Kanye enfrentava, sobre como a mídia pode destruir uma pessoa se quiser, sobre não ser compreendido, sobre mentiras que rolam da indústria da música. E esse projeto tava cheio de elementos como corais, sintetizadores e os beats mais Kanye West possíveis. Aquilo calou a boca de todo mundo com certeza. Todos os críticos estavam dizendo que era o álbum mais genial de todos os tempos e um dos melhores álbuns de rap da história. E esse álbum, segundo o próprio Kanye West, salvou a carreira dele, porque, nas palavras dele, se ele não tivesse feito um álbum bom, ele estaria acabado. E o lance é que ele não fez só um álbum bom, ele fez um dos melhores álbuns da história e tudo num dos piores momentos da vida dele. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. I mean, a nigga did a lot of waiting. We ain't married, but tonight I need. Let's play the play game. I love you, sure. Let's call a name. Twisted Fantasy is GOAT level rap. GOAT level rapping. It is what a hip hop album should aspire to be like. People should talk about that album forever. Never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you.
Depois de lançar o que foi considerado por muitos o melhor álbum de rap de todos os tempos, ele larga sua namorada da época, a Amber Rose, pra se casar com até então modelo, empresária, Kim Kardashian. E mais uma vez, o Kanye West tava no topo do mundo, sendo mais famoso, mais poderoso e mais influente que nunca. Só que o Kanye West, ele nunca queria focar em uma coisa só. Quando ele tava no começo da sua carreira, ele fazia tudo. Cantava, produzia, dirigia os próprios clipes, além de ser o próprio estilista. E depois do sucesso de Dark Fantasy, ele resolveu entrar de cabeça no mundo da moda. E pra mostrar que o Kanye não tava de brincadeira, ele lança Watch the Throne, um álbum parceria com Jay-Z, logo depois de Dark Fantasy. Esse projeto representava um enorme desejo do Kanye de quebrar suas próprias expectativas e mostrar que ele era algo maior que só música. Ele queria provar pro mundo que ele era um ícone fashion. O Kanye sempre teve uma queda pela moda. Pra vocês terem uma ideia, os Nike Air Easy foram criados entre 2007 e 2009. E conforme o Kanye West foi ganhando fama, os Easy foram começando a vender muito bem. E aí, o Kanye exigiu os royalties parecidos com o que Michael Jordan tinha da Nike, porque, afinal, era justo. Os Yeezys eram dele. It's not even like I even got a joint venture. I'm like, at least give me some royalties. Like, Michael Jordan got 5%. That business is $2 billion. He makes $100 million a year off of 5% royalty. I said, I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. Só que o problema é que o Kanye West não era um jogador de basquete e a Nike não estava nem um pouco interessada em fazer um contrato desses com um rapper, o que gerou um arrependimento gigante pra Nike depois. E mano, você pode odiar ou amar os Yeezys da Nike. Quando eu era criança, eu via e nem tinha. Eu nem lembro desses Yeezys. Kanye West, mas eu já achava eles muito fodas. Eles inspiraram várias outras marcas também, que começaram a fazer tênis bem parecidos. Os tênis do Kanye estavam sendo revendidos por tipo $90 mil. Caralho. Cerca de $600 mil. E mesmo assim, Meu a Nike Deus. achava que não ia dar certo. Depois de tretas com o CEO da Nike, topo da vida e desacreditado Papai por Adidas, várias pessoas concorrente. que não viam ele como nada mais que um rapper, o Kanye voltou pra aquele momento de ter que lançar um álbum. Só que dessa vez, era diferente. Depois do Watch the Throne e do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, a galera esperava nada mais que perfeição do Kanye West. Eles esperavam mais daquele estilo de música específico do álbum, aquela sonoridade que conquistou todo mundo e colocou ele mais uma vez nos holofotes. Cara, essa luz tá me deixando... que acontece com todo o álbum Segue aí. do Kanye West. A galera fica num hype gigante quando ele diz que vai lançar o álbum. E ele lança o disco. É totalmente diferente do que todo mundo esperava. E principalmente, totalmente diferente do que o Kanye West já lançou. A galera odeia o lançamento. Ele é chamado de louco, maluco e superestimado. A crítica cai matando. E depois de alguns anos, todo mundo diz que foi a coisa mais genial já lançada na música. E que simplesmente não entenderam na época. E olha, com Yeezus, não foi nada diferente. Tamo online, hein? Acho que agora tá bom. Não sei se tá sujo, tá muito sujo. Agora fica melhor, tá mais suave a luz. Vou começar a gravar essa porra de óculos agora. Esse é o do Kanye West no lançamento, mas também esse é uma maneirinha diferenciada, né? Ele tava numa fase de querer mostrar o porquê ele era maior e como ele podia fazer o que quisesse, que ia ficar bom. O Yeezus, ele é completamente diferente de tudo que tava no mainstream na época, mas nesse ainda bem que não deu ruim ainda, o vídeo tá seguindo. Que era exatamente isso que o Kanye West queria. Ele queria Vamos na estreia. O limite da arte. Pra ele, não tinha esse limite. Ele podia fazer o que quisesse. Queria fazer com maestria. Com Yeezus, o Kanye contou a história de literalmente um deus e tem toda uma mitologia por trás. Ele puxou muito da mitologia grega aqui. Caralho, esse ponto tá funcionando. É muito linda, desde os shows até as máscaras do Kanye. O projeto tá intrinsecamente ligado ao visual e à moda, justamente por causa dessa briga com a Nike que ele tava tendo nessa época. Mas, musicalmente Qual Adidas entra que horas? uma obra-prima. Lá ele. Lá ele. É ele? Parece o... E até mesmo pela fanbase do Kanye. Na época que ele lançou, a galera não entendia onde o Kanye West queria chegar com esses sons ultra distorcidos, contando a história de um deus que as pessoas subestimam. Mas eu acho que vocês entenderam a mensagem que o Kanye West queria passar Qual? aqui, né? A verdade é que o Kanye só se colocou como um deus nesse projeto, porque essa era a resposta dele pra todo mundo que duvidou e achavam que a carreira dele iria acabar alguns anos atrás. E ele aqui era um rapper mais influente da história em questão de musicalidade. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Or if I had a song that said, I'm a gangster? All those colors and patinas fit better on a person like me, right?
But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner's. How could you say that? How could you have that mentality? Então, esse superego que o Kanye tem nesse momento é até mesmo compreensível. Ele se achava demais, mas ele realmente era tudo isso. Só que nesse período, todo mundo percebeu que o Kanye, ele não tava 100% normal. As pessoas sabiam que ele não era comum. E durante todo o período de e depois também, o Kanye tava meio que surtando. Toda entrevista dele. Pô, eu tô soprando pra casa, tá pegando aí em vocês? Brigas, chega embaixo. Constrangedores. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. I've been doing this more than you. E abrindo um parênteses aqui, caralho, tá sendo mais polêmico que nunca. Acredito que foi aqui que ele ganhou mais haters na história e que as pessoas perceberam que ele não era tão normal assim. E eu falo isso na boa, até mesmo porque vocês vão ver mais pra frente no vídeo que isso piora bastante. Porque logo após esse... Família, eu botei esse óculos aqui. Se atrapalhar, vocês deixam no comentário aí, tá? Vou começar a fazer mais uns vídeos aqui. Vamos ver o que vocês vão falar também. Porra, não vejo o olho dele. Eu quero ver a reação do olho dele. Essa luz, assim, luz pra caralho no meu zóio, mano. Porra, não dá. No tempo não dá, não. Com todo respeito. Mas deixa os comentários aí. Esse período longo de polêmicas, brigas... Deve estar acabando. Mais. Eu acredito que todo mundo... Deve ter 1 hora, mais ou menos, eu acho. Nem lembro que hora que eu comecei. A música dele nunca foi pra dizer que ele é um deus de verdade. Ele usava isso como metáfora. É mais sobre... 6:30. E acreditar em si mesmo. Sempre foi sobre isso. Ele exagera em algumas coisas fora da música. Isso é indiscutível. Mas a mensagem dele sempre ajudou muito a gente. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. I'm just a shot in the morning to get you going. To make you believe that you can overcome that situation that you're dealing with all the time. De 2014 a 2015, a vida do Ye tava mais de boa do que nunca. Mesmo com todas as loucuras na carreira dele, a vida pessoal tava melhor que nunca. Ele finalmente, depois de muito tempo, parecia estar feliz de verdade. Ele começou a namorar a Kim Kardashian. E em 2014, finalmente, eles se casaram e acabaram se tornando os maiores casais da cultura pop. Lá em 2013, a North West nasceu. Em 2015, o Santi nasceu. Aqui, o Kanye parece que encontrou uma paz. E nesses 2 anos seguintes, não tava em muita polêmica. E na real, nem fazendo tanta música assim. E pra ser honesto, isso parece que foi muito bom pra ele. Principalmente depois desse período. Tava curtindo a família, tranquilona. A família dele, como pai e marido, foi essencial. O Ye, que é conhecido pela personalidade dele, totalmente polêmica, intensa, parece que encontrou equilíbrio aqui. Ele aparecia frequentemente em passeios, viagens e momentos simples da vida, junto com a sua família. E era visível que aquilo tava trazendo uma felicidade genuína pra ele. E ele não escondia que ser pai se tornou uma das prioridades dele. Em entrevistas, como nada sociais, dura pra sempre, olha eu mordendo minha boca. Dele de vida, dando um senso de responsabilidade. Olha só a confirmação. Ainda maior. Só que depois desse breve período de paz da vida pessoal, vou ficar quieto. Novas mudanças. Já em 2016, a trajetória dele foi marcada por um turbilhão de emoções, tanto na carreira musical quanto nos relacionamentos pessoais. Em 4 de fevereiro de 2016, o Kanye lançou The Life of Pablo, um álbum que explorou temas de espiritualidade, amor e luta interna. Isso aí é com... Deve ter sido aí. Nesse projeto, o Kanye quebra as barreiras sonoras, misturando gospel, hip hop e elementos eletrônicos, consolidando essa posição dele como um dos artistas mais inovadores e versáteis da indústria, não só dessa época, até mesmo porque ele estava fazendo isso há muito tempo. E não ironicamente, aqui o Kanye West estava dando um passo além da sua musicalidade, inovando de novo. E isso que surpreende a gente. Entende por que todo o projeto do Kanye é tão aclamado? Exatamente por isso. Você nunca sabe o que esperar, ele sempre faz algo diferente. E esse álbum fala muito sobre essa dualidade que ele estava vivendo naquele exato momento, de ter uma família e tentando seguir os passos de Deus, mesmo naquele mundo sujo que o Kanye descreve como sendo Hollywood. A capa é exatamente sobre essa dualidade. É um projeto que fala sobre evolução, amadurecimento, mas não é só porque fala disso que não deixa de ser cheio de polêmicas. Lembra daquela treta do Kanye com a Taylor Swift, quando ele fez aquela declaração no meio do discurso dela, dizendo que a Beyoncé era pra ter ganhado o prêmio? Pois é, meio que esse sentimento de rivalidade misturado com os ataques
Flex ficou muito mais notório na faixa Famous desse projeto. Aqui o Ye deixa bem claro no verso que quer ter relações sexuais com a Taylor Swift, uma provocação direta a ela, que reacendeu a treta antiga que tinha entre os dois. Esse verso acabou trazendo essa rivalidade mais uma vez pra mídia. Além do fato de ter tido toda uma nova briga sobre a Taylor Swift ter deixado ou não o Kanye chamar ela de puta na música, porque pouco tempo antes disso, tava tudo de boa entre eles. Eles já tinham se acertado, tinham feito as pazes. Kanye West has had one of the greatest careers of all time. And right now, I am honored to present the 2015 Vanguard Award to my friend, Kanye West. My friend. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Essa foi uma época que com certeza foi muito conturbada na vida do Ye, porque vocês sabem que brigar com diva pop é algo totalmente complicado. O mundo acaba pra você e a mídia se vira. E eles tinham muito mais munição pra falar do Kanye, já que nesse momento ele tava passando por vários surtos psicóticos. Ele começava um show na tour The Life of Pablo, falando vários discursos bizarros, pra então começar a cantar. Isso quando ele cantava. A lot of people here tonight felt like they lost. You know why? Because y'all been lied to. Black men have been slaves. Obama wasn't allowed to do this. Kanye West is hospitalized today after a string of several bizarre recent incidents at concerts. Doctor reported on 911 saying he was psychotic. Still weird. He had to be perfect. But being perfect don't always change shit, bro. Também nessa época, ele começou a apoiar o Donald Trump. E aí vocês já sabem, né? Eita, agora começou. Dele, Agora começou a queda. Dizer que ele era seu próprio irmão. Mas, pra ser honesto, mesmo com todas essas Pô, é despirocada mental, né? Incrível, que ainda mostra muito dessa genialidade musical que o Kanye tem. E nesse período de 2017, 2018, Eu vou pra China. é com certeza mais um mix de emoções na carreira do Kanye West. Depois de ter ido pra Adidas e ter construído seu império lá, com a sua linha de tênis, e se tornar o homem negro mais rico do mundo, com 2 bilhões na época, ele também trabalhou bastante na música, mas as polêmicas também só aumentavam aqui. Falando de música mesmo, foi nesse período que teve feats completamente inusitados, tipo o dele com o Melly e o dele com o Lil Pump. Mas o problema É mesmo, foi do nada mesmo esses feats. feats. Lançando boas músicas, as polêmicas estavam chamando muito mais atenção do que qualquer outra coisa. Tava na cara que o Kanye West não tava bem na cabeça. Os caras estavam na ascendência também nessa época. Refletem isso completamente. Eles eram muito mais pessoais, com o Kanye sendo o mais sensível possível, eu diria. No mesmo ano, teve 2 álbuns, o Ye e o Kids See Ghosts, que são muito pra falar dele enquanto pessoa, sobre o período que ele tava passando. Nesse tempo, ele descobriu que era bipolar, foi diagnosticado com esse transtorno, mas o que muita gente não sabia nessa época é que o Kanye West estava falando muito sobre suas tristezas, traumas e medos, que é o Ye, onde na época ele tinha pensamentos até mesmo de tirar sua própria vida. O Kanye, enquanto estava fazendo o Ye, ele estava num período em que, mais uma vez, ele estava tendo surtos psicóticos, estava sendo internado em clínicas psiquiátricas, à força pela sua família, que é onde ele deveria ter ficado um período de tempo da sua vida, pelo seu próprio bem. Mas a verdade é que o custo disso foi muito grande. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is give me. I'm scared of the karma, cause now I see women as something to nurture. Time, this now is good and mine, but maybe someday to see if I still bleed. When I already had the house and the wife and the kids and the plaques for all this type of shit, would still have moments where I felt like still have moments where I'm addicted to Percocets and don't even realize it, and you know what I'm saying? Right. So, yeah. A gente sabe que o Kanye ele sofreu bastante ataques ao longo da sua vida, alguns até por besteiras, mas outros totalmente válidos. Mas a partir daqui, já não era situação de fazer gracinha em rede nacional ou ser arrogante aqui e ali. O Ye parecia que estava virando outra pessoa, já que foi nesse mesmo ano que, por exemplo, ele teve uma das suas falas mais polêmicas da história, onde ele disse que os anos de escravidão nos Estados Unidos foram uma escolha totalmente dos negros, e isso gerou uma revolta absurda. E, logicamente, com razão, talvez até essa época foi o maior cancelamento que ele já enfrentou. Mas ele pior ainda do que isso. For 400 years, that sounds like a choice. And while you are making music and being an artist and living the life that you've earned by being a genius, the rest of us in society have to deal with these threats to our lives. We have to deal with the marginalization that has come
from the 400 years of slavery that you said for our people was a choice. Essa revolta das pessoas Foda mesmo, velho. não é pra menos. Afinal, Aí uma foi, pessoa que passou do luta pelos ponto direitos e... dos negros, fala sobre isso em suas músicas, é um ativista da cultura preta e se vangloria por isso, consegue falar uma frase dessas. É como se o Kanye West estivesse jogando fora tudo aquilo que ele construiu. É como se ele estivesse indo contra as próprias falas dele do passado. But to say you are God, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner. For 400 years, that sounds like a choice. E para os fãs, com certeza, isso era o mais triste. Era ver alguém que lutava pela causa, falando um absurdo desse. Tanto que o Kanye, pouco tempo depois, reconheceu o problema na sua fala e voltou atrás. Logicamente que as polêmicas não acabaram por aí, mas ainda em 2018, porra, aí foi ele demais, lançou né? Kids e Ghost, que é um álbum para falar sobre seus arrependimentos. E como agora, ele só queria ter uma vida boa, longe de tudo isso que ele viveu. Parecia que o Kanye West tava tentando se tornar uma pessoa melhor, voltando a deixar tudo isso Só que ele viveu que- somente para trás. I'm so reborn. I'm moving forward. Very rarely do you catch me out. Y'all done specially invited guests me out. Y'all made Essa é com o Kid Cudi, E uns né? anos pra frente, Esse álbum o Kanye realmente se tornou colaborativo. aquilo que ele estava pregando nesses álbuns anteriores. Uma pessoa que estava tentando ser melhor e longe de polêmicas. Tanto que aqui em 2019, ele lança o seu novo álbum, o Jesus is King. Um álbum 100% cristão, mas que gerou Gospelzão. polêmica como qualquer outro dele. Porém, uma polêmica que, na verdade, não tinha muito a ver com algo que ele falou. O álbum é lindo musicalmente, enquanto mensagem também. Não tenho o que dizer. E se você é cristão, eu acho que passa a fazer muito mais sentido. E enquanto parte das pessoas da religião abraçavam Kanye West como seu projeto, e outras pessoas já rejeitavam ele e dizia que ele estava se aproveitando da fé e que ele não acreditava naquilo de verdade. Só que a real é que o Kanye West sempre foi cristão e ele fala sobre Deus desde o início da sua carreira. Eu acho que você se lembra disso. Life like, this is what your life like. Try to live the life right every single night, right? O cara é foda musicalmente falando, meu parceiro. Não tem o que falar, meu parceiro. Não tem como, mano. O cara é muito bizarro. O Jesus King é uma afirmação clara a essa nova fase artística e pessoal do Kanye, centrada principalmente na sua fé. Esse é o prior. Now that I'm in service to Christ, my job is to spread the gospel, to let people know what Jesus has done for me. And in that, I'm no longer a slave. I'm a son now, a son of God. Mas é lógico que isso não durou tanto tempo assim, porque no ano seguinte, em 2020, o Ye se candidatou à presidência dos Estados Unidos. E isso gerou uma repercussão gigante, mais uma vez. Caralho. E mostrou que, pra ser honesto, o Kanye era uma pessoa que precisava de ajuda naquele momento. Sabe, toda essa construção de pessoa que tá bem consigo, que tá tentando ficar longe de polêmicas e tudo mais, e desmoronando ao choro, enquanto tinha mais um surto psicótico em um discurso sobre aborto. Depois disso, ele entrou numa fase completamente ruim. Fez uma série de tweets, um mais absurdo que o outro. No meio disso, disse que a Kim Kardashian estava tentando internar ele numa clínica psiquiátrica que parecia a melhor coisa que poderia acontecer com ele. O Kanye West não estava bem da cabeça. E tudo isso que a gente viu, o papo de Caralho, eu nem vi isso, ainda bem. já não era tão real Mas assim. é foda mesmo, mano. Saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. Eu acredito que já Foda. deu pra entender que existe um ciclo muito fixo na vida do Kanye West. Ele fala polêmicas, diz que vai lançar um álbum, lança um álbum bom, o público aplaude e ele surta de novo. Mas, pra ser sincero, 2021 foi um dos últimos momentos que o público, enquanto fã do Kanye West, realmente estava feliz de verdade. Porque aqui começam a rolar os boatos. Ou que então tava eu trabalhando apaguei da no próximo memória, álbum né? dele, Donda. Por causa Tudo isso dessas coisas que acumulado, aconteceram a suposta separação ultimamente. dele com a Kim Kardashian. E apesar de ter mantido uma foda. postura totalmente discreta, o divórcio realmente veio. A Kim Kardashian chegou a mencionar o impacto da mudança do Kanye West e a dificuldade de sustentar o casamento deles. E como era difícil, inclusive, manter as crianças sem saber das coisas que o pai fazia. I definitely protected him, and I still will, in the eyes of my kids, for my kids. So in my home, my kids don't know anything that goes on. Mas enquanto tudo É isso estava foda acontecendo, mesmo, o Kanye caralho, tava mano. lançando o seu Puta que álbum pariu. Donda, em Já falei uns 2021. 50 é foda, mas é foda. This show, movie, cause no one pray now. Hold up, no peace, hold up, police, don't call police. Just exhausting, never the right time to go.
Esse álbum é grande por si só. Ele é o álbum de rap mais caro da história, cerca de 30 milhões de dólares para ser produzido. Isso porque o Kanye West pagava 1 milhão por dia para ficar no Mercedes-Benz Arena, que foi onde ele produziu o álbum. A audição disso aqui foi realmente grandiosa. Uma réplica da casa do Kanye West foi construída no estádio e ele colocou fogo nela na apresentação. Teve também uma representação do casamento do Kanye West com a Kim Kardashian. Me lembra, eles estavam se divorciando aqui. Parecia que o Kanye estava tentando consertar o casamento dele, mas não teve sorte com isso. Mas também teve o Kanye West sendo, entre aspas, arrebatado no show. Enfim, isso aqui foi realmente muito da hora de se ver. Esse projeto fez as pessoas olharem pro Kanye de novo e começarem a enxergar aquele gênio que ele era. Um artista que se dedicou mais uma vez para fazer um álbum gospel. Dessa vez, para sua mãe. Lembra, Donda era o nome exatamente da mãe dele. Ou seja, as pessoas estavam vendo aqui o Kanye West era uma pessoa que simplesmente sofreu na vida, perdeu a sua mãe muito cedo e se sentia culpado por isso. Foda depois daquilo, mesmo, caralho. nunca mais foi a mesma pessoa. Alguém que simplesmente precisava de cuidados e não de ataques. E sendo sincero, esse álbum não parecia nada mais nada menos que o Kanye tentando colocar um ponto final nessa história, já que muitos amigos próximos dele diziam que foi exatamente depois da morte da mãe do Kanye West que ele começou a ficar diferente, uma pessoa totalmente explosiva, rude e o principal, imprevisível no que dizia. I remember my mother bought me a bear that was multicolored, and I was very into Takashi Murakami at that time on that third album, Graduation. So she bought it. She said it kind of, feels like Takashi Murakami, and then I was sort of like, I don't want that. That ain't no Takashi Murakami bear and stuff like that. And then she passed, a few weeks after, and I did, everything I could to find that bear and place that bear on top of all the Takashi Murakami stuff I had in the house. Aqui os amigos do Kanye West ainda estavam do lado dele, porque viam que ele realmente estava doente. Ele sim fazia as coisas que ele fazia, gritava e xingava com todo mundo, até mesmo com seus próprios amigos. Mas todo mundo entendia. Ele se recusava a tomar os remédios prescritos e tentava tratar tudo isso por si só. E lógico que não teria um efeito positivo. E conceitualmente falando, Donda é literalmente uma homenagem à mãe do Kanye, passando por temas como a sua família, o luto e principalmente sua fé. A influência do gospel é notória aqui, e na minha opinião, foi usada muito melhor do que Jesus is King. Mas que o cara é sinistro, meu parceiro. Na produção, meu parceiro, esquece. O Ye conquistou mais uma vez o público. As pessoas se rendiam à musicalidade e artisticamente dele, sempre. E esqueciam suas polêmicas. E eu tenho como julgar? Não tenho. Simplesmente tudo que ele lançou não até dá aqui mesmo, não. Algo genial. Todo o álbum era algo único. Ele surpreendia. Ele quebrava barreiras. As pessoas sempre ficavam pensando, ele é um gênio ou é um louco? Mas isso, infelizmente, mudou nos próximos anos. Em 2022, em meio a álbuns agora não lançados, piora, como começa a pirar. Apresentações com problemas técnicos, entrevistas, no mínimo estranha, assalta os olhos e os ouvidos do público, e também da mídia, porque nesse ano, em uma entrevista ao InfoWars, a carreira do Kanye West começou a ter uma queda absurda. E o porquê? Bom, I see good things about him also. Caralho, aí sim. I love everyone. Mas I'm foi the classifications. a pá de Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. O Kanye simplesmente diz que todos os seres humanos trouxeram algo de bom pra Terra, e especialmente aquele líder da Alemanha nazi. O Kanye começou a partir daqui a demonstrar antissemitismo, tanto nessa entrevista como depois, já que ele continuou postando tweets contra judeus. Então, o Kanye West foi suspenso de redes sociais como Twitter, Instagram e TikTok, sofrendo uma onda gigante de críticas, resultando em várias quebras de contrato. Caralho mesmo, né? The rapper who changed his name from Kanye West had his Twitter account suspended again. So it happened Again. after West posted an anti-Semitic image just hours after praising Adolf Hitler. E esse é o começo de uma mancha, que vai continuar crescendo cada vez mais. Ao decorrer da sua carreira, as reações foram muito rápidas. A Adidas, a principal parceira do Kanye West no mercado da moda, cortou logo, responsável na pela hora. release dele, anunciou o fim imediato do contrato, mesmo estimando uma perda de 1,5 bilhão por ano. A Balenciaga também rompeu relações com ele, assim como a Gap e a agência CAA, além do banco Morgan Chase, que fechou a conta corporativa do Kanye
Kanye, o Ye também foi desconvidado de eventos muito importantes e deixou de ter acesso a muitas plataformas da mídia. A Forbes também, que havia incluído ele na lista de bilionários por conta do seu contrato com a Adidas, retirou o nome dele e apontou que, depois da quebra do contrato, o Ye saiu de uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares para uma de, muito entre aspas, somente 400 milhões. And now, the thing about it, me and Adidas, is like, I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop me. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Now what? A carreira do Ye e a vida pessoal dele foi uma ladeira abaixo impressionante. A Kim Kardashian já nem queria que ele visse mais os seus próprios filhos, por todos esses motivos que vocês viram agora. Era antissemitismo, ataque à comunidade preta, era tanta coisa que ninguém tinha como prever. E de verdade, eu tô dizendo isso muitas vezes, mas é porque é a real, é só daqui pra baixo. Depois de dar a entender, mais uma vez, que entendeu seus erros e se desculpar com a mídia e dizer que não era exatamente isso que ele queria dizer, o Kanye West anunciou Vultures, ou Os Vultures, já que eram dois álbuns em colaboração com Ty Dolla $ign, meio que pra tentar limpar a imagem dele. O Kanye West visitou vários países, fez vários shows e se apresentou deixando tudo isso aqui pra trás. Os 2 álbuns eram bem experimentais, tinha algumas músicas boas, porém, o decaimento na qualidade das músicas do Ye era notório. Em comparação aos outros álbuns dele, que eram praticamente todos obras-primas, esses aqui nem parecia que foi feito pelo tal grande Kanye West. Apesar de ter algumas músicas boas, era complicado focar nisso, já que, quando envolvia o Kanye West, os assuntos mais frequentes eram suas polêmicas, ao invés das suas músicas. Nessa fase da vida, ele não estava mais bem de nenhuma forma. Agora ele estava casado com uma nova mulher, a Bianca Censori, e ele estava batalhando pela guarda dos seus filhos com a Kim Kardashian, já que ela não queria nem que ele chegasse perto das crianças. E tudo só foi piorando com o tempo. Foi passando os anos e agora a gente está em 2025. Chegando. E o Kanye perde a noção completamente de tudo. Qual foi a última? Assumido, Caralho. mesmo que alguns anos atrás ele tivesse voltado no assunto. E pra ser honesto, foi nesse ano aqui que ele decidiu que não tinha ido longe demais ainda, depois de já ter tentado destruir sua própria carreira com uma série de falas antissemitas. Lá em 2022, ele voltou a se envolver nesse tipo de controvérsia. Ele começou a se assumir nazista no Twitter, e uma das coisas mais bizarras que ele fez nesse período foi um comercial da Yeezy, que ele fez no Super Bowl. Era cheio de cortes secos, estética sombria e uma mensagem subliminar. No final, aparecia um link para uma única venda de uma camisa, que era uma camisa da sua linha Yeezy, com a suástica no peito. O design tentava passar algo conceitual, mas a mensagem era muito clara. O Kanye West estava flertando abertamente com o nazismo. De novo, a reação foi imediata. As organizações judaicas, artísticas, influenciadores e até mesmo as pessoas que costumavam defender o Kanye caíram em cima dele. A Adidas, mais uma vez, mesmo sem ter vínculo nenhum com ele, desde 2022, foi forçado a lançar uma nota de repúdio. Mas se você acha que isso é o auge, não era. Pouco tempo depois, o Kanye lançou a música em saudação a Hitler e o próprio clipe tinha um discurso dele. Né? Sim, você eu ouvi um burburinho desse bagulho. Essa música foi lançada em plataformas alternativas, porque, claro, bem que não caiu no Spotify, Apple Music e etc. E mesmo assim, ela se espalhou entre grupos extremistas que começaram a tratar o Kanye como uma espécie de ídolo, o que é muito mais bizarro ainda. O rap, e até mesmo os fãs do Kanye West já não conseguiam defender ele aqui, nem ele conseguia defender de algo. Parecia que ele já não ligava mais. O Kanye estava fazendo tudo para se envolver nessa pauta. Ele mostrou seu estúdio, que tinha uma suástica gigante. Ele mostrou seu novo colar, que também tinha o símbolo. E uma das maiores polêmicas desse ano também foi ele ter demonstrado total apoio ao P. Diddy e, inclusive, lançar uma música com a sua filha, feat com o mesmo, uma pessoa que estava sendo acusada de abuso, inclusive de menores. Uma das últimas notícias que a gente tem sobre tudo isso é que ele fez um post dizendo que estava cansado de antissemitismo e que entendia o peso das suas palavras. E agora, ele só queria saber de amor. Bom, até o momento, continua assim, um Kanye West arrependido dos seus feitos. Agora ele tá arrependido? E que, segundo ele, não vai voltar a fazer mais. Porém, a Bianca Censori, a esposa dele, tentou também internar ele numa clínica psiquiátrica, segundo o próprio Kanye West. E eu acho que ela fez o certo, tendo em vista que ele não tá normal, mas lógico que o Kanye West não deixaria isso acontecer.
Esse é o Kanye West, há mais de 20 anos atrás, na adolescência, com a camisa antinazismo. Em 2013, o Kanye lança o álbum Jesus, que ele mostra seu completo repúdio por todo tipo de preconceito, desde o racismo, que foi algo que afetou a família dele, até o nazismo, que ele diz que odiava e não conseguia entender como as pessoas poderiam ser assim. E em 2025, essa é a notícia. Deu pra notar que isso não é uma história comum. Isso não é uma história de um artista padrão, que é somente reconhecido por sua arte. Com certeza, meu parceiro. Ele foi um símbolo de nem um pouco normal. Pretas. Ele foi alguém que tinha pensamentos de liberdade. Só que foi, né, infelizmente. Ele lutava por toda a minoria, até mesmo numa época onde o preconceito era algo normalizado. You just had to sit back and think, like, damn, you know, hip hop really is about, it seemed like it's about like fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. But everybody in hip hop discriminates against gay people. To just come on TV, tell my rappers, just tell my friends, like, yo, stop it, fam. Like, seriously, that's really discrimination. To me, that's exactly what they used to do to black people. I'm just trying to tell people just stop all that. Ele foi de alguém reconhecido por ser revolucionário. Caralho, né, mano? Alguém que as pessoas escutavam seu som Foda, e escutavam viado. porque fazia Que bem. doideira, ele era um né? que tinha um impacto positivo na vida das pessoas. De verdade, ele era literalmente um símbolo dos seus fãs pra seguir seus sonhos e tentarem ser uma pessoa melhor. Que doideira, mesmo com todas as mano. dificuldades. Mas ele se transformou em alguém que nem seus próprios fãs conseguem explicar. Agora, ele é conhecido como alguém que demonstra apoio a uma pessoa que é de várias mulheres e se declara nazista nas redes sociais, conhecido como alguém que prega ódio às pessoas. E de verdade, quando você retorna ao início disso tudo, isso é só uma história triste. Talvez a mais triste pro rap. Pra muitas pessoas, infelizmente, o rap perdeu mano, um dos melhores artistas, unicamente por ele ser mau caráter mesmo. Outros vão dizer que perdeu pros problemas mentais que ele tem. E esse é o questionamento que esse vídeo inteiro faz. O Kanye West pra você é alguém louco, lunático, mau caráter, que não merece ser ouvido de forma nenhuma, ou alguém que era uma pessoa boa e passou por um trauma e foi se tornando alguém que ninguém mais reconhece. O argumento de muitas pessoas é dizer que o Kanye West parou de existir depois do lançamento de Donda e só escutam as músicas dele até ali. Tudo que viu depois já não interessa. Outros ainda escutam tudo que ele lança e somente deixaram de prestar atenção nele enquanto pessoa e nas polêmicas dele, separando assim a arte do artista. E de verdade, eu não julgo nenhum. Claramente o Kanye é uma pessoa com problemas psicológicos. Eu também acho, não tratou fazendo assim. E pô, não é de hoje, né? É muito tempo, muitas pessoas próximas a ele tentando ajudar ele, né? Tentando internar pra poder fazer um tratamento e ele nunca fez, né, mano? Mano, no final das contas, a última alternativa aí que pode dar um jeito, mas talvez não tenha mais jeito, né? Até onde ele chegou, né? É internando. Mas ele tem que querer, né, irmão? Ele tem que querer ajuda. É isso que é o foda. Ele tem que querer, tem que partir dele. De tudo pra ter mais. Tanto que acho que tá acabando já, nem sei. Ainda tá. Tamo na Ou estreia aí, fala né? coisas polêmicas e as coisas mais absurdas possíveis. Só pra chamar a atenção. Eu realmente não sei, já que ele sei sempre lá, mano, volta pode atrás ser. em tudo que ele disse. Infelizmente, não tem como tratar isso. Mas se ele com surta, normalidade. né, mano? O Kanye West é uma pessoa adulta que sim, tem problemas Se ele psicológicos, surta, mas isso não justifica e a gente não pode se apegar nisso. Mas aí ele não trata, a partir mano? do momento que ele fala essas coisas e afeta a vida de outras pessoas, ele É. é responsável. Isso E pra aí, ser bem verdade, honesto com vocês, também acho. Esse documentário já estava roteirizado antes de tudo isso acontecer. Tudo que o Kanye West disse em 2025, ou seja, esse não era pra ser o final. A exceção de ver Pra alguém caralho que era um mesmo, jovem verdade, preto, fato. cheio de ambições, que inspirou vários, se tornar isso no final. E literalmente, foda. várias pessoas estão exatamente assim nesse momento do documentário, vendo o que o herói delas se tornou. Mas independente de qualquer coisa, sim. Não, o pra Kanye mim não West é tudo que eu o disse herói assim, não, mas o cara quantas era coisas foda boas, mesmo. Quantas coisas ruins. Ele é o rapper e produtor mais influente de todos os tempos. E de verdade, tem uma das melhores discografias da história. E nada vai mudar isso. Mas ele isso é também fato. é um dos rappers que mais falou e fez besteira na história. E isso também não pode ser apagado de uma hora pra outra. Isso é uma das histórias mais Foda, tristes mano. do rap. Caralho. E mesmo que ele mude daqui pra frente. isso Pesado sempre pra vai ser caralho, bom. mano. E, pois é, essa Pesadão, saga ainda não pesadão. acabou. Eu não sei como essa Pesadaço. história termina. Eu não tenho como dizer pra vocês. Eu sempre acabo meus documentários dizendo que eu mal posso esperar o próximo capítulo da vida do artista em questão. Mas agora, o que eu posso dizer é que eu espero que a próxima notícia do Kanye Seja West ele sendo internado. não seja pior.
Videozão, meu parceiro. Videozão. Mas realmente, eu espero que a próxima notícia seja ele mesmo por si próprio se internando. Porque ninguém vai conseguir fazer isso por ele. A não ser ele. Então, mano, pesado. O que vocês acham, mano? Ai, videozão, família. Família, na humildade, vai lá no canal do Vitruviano. Se vocês não forem, comenta lá, deixa o like, se inscreve lá. O mano tá fazendo live direto também. E é isso. Tamo junto e fé em Deus. Vê se não surta. Escuta uma música minha aí também, deve estar aparecendo aí. Fé em Deus. E até a próxima. Aí, água e se inscreve aí também.